lá, comecei a jogar Campeonato Paulista, eu jogava Paulista, Catarinense. Já era bem maior lá. Ah, não, lá é outro nível, né? Quando eu vinha jogar pra cá, eu não perdi pra ninguém, mas não tinha como, assim, é outro nível. Quando você vinha aqui, os caras diziam, não adianta nem ir pra mesa com ele. Eu passei 2 anos aqui em Santa Catarina sem perder um jogo, um set quase. O cara é arquiteto, cheio de estilo, mas depois que eu convidei ele, fiquei sabendo que o cara é um campeão mesa-tenista. É isso, Daniel Guise? Boa noite, mano. É isso mesmo, cara. Não, Antes da arquitetura... Antes da arquitetura veio tênis de mesa, pô? Cara, eu acho que antes veio a arquitetura, depois veio tênis de mesa, depois veio a arquitetura de novo. Não, mas você começou a jogar tênis de mesa cedo. Comecei com 11 anos, mas eu jogava futebol. Jogava bem ou não? Futebol? É. Pra ir pro tênis de mesa, eu imagino que você devia jogar muito bem, né? Cara, assim, eu vou puxar pro meu lado, né? Eu jogava lateral direito no Próspera, no infantil, e comecei a jogar salão no Sesc. No intervalo do futebolzinho no Sesc ali, que tinha aula e tal, tinha a mesinha de ping-pong no lado, a gente começou a jogar ping-pong e tal, e eu comecei a ganhar do pessoal, naquela do rodar, 3 pontinhos, rodar. Teve um torneio entre as escolas, aí fui jogar lá. Fui jogar o torneio no Sesc, mas sem pretensão nenhuma. Não. O meu foco era o futebol, gostava do futebol. Aí ganhei o torneio. Na época, a Maria Matico Watanabe, esposa do Teru Watanabe, o doutor, assim, tem um pessoal que treina na prefeitura e tal, se tu quiser trocar, não tinha pretensão nenhuma, nada. Vamos pra lá. Vamos lá. Aí foi eu e meu irmão, porque a mãe não deixava eu ir sozinho, meu irmão levou. Ele é mais velho? Mais velho, 2 anos. Hoje técnico da seleção brasileira, de tênis de mesa. E aí fomos lá e comecei a treinar e tal. Em pouco tempo eu já não perdia mais pra ninguém aqui da cidade. Já era o número 1 da cidade? Não, questão, sei lá, meio ano assim, já não perdia mais pra ninguém. Comecei a treinar mesmo. Quase o Forrest Gump no filme. Jogando mais ou menos. Mais ou menos. Aí larguei futebol, porque não dava pra conciliar os dois, e comecei a jogar. Agora vamos se respeitar, né? É bem melhor ser campeão sozinho no tênis de mesa do que mais um no campo do futebol, né, Dani? Ser mais um no futebol podia ficar rico, né? Mas podia também. Tênis de mesa, mesmo sendo o número 1, não fica rico? Não. É bem difícil para viver do esporte, cara. O esporte por mais que a gente fale que a gente jogou profissional e tal, é amador, né? O tênis de mesa no Brasil é amador? É amador, sim. Tem contrato, tu recebe, tu joga para um município. Tem gente que tem dedicação exclusiva, mas é amador, cara, é amador. É para viver, né? Viver mas daí vamos lá, você não perdia mais de ninguém aqui. Então, aí foi pro estado. Foi pro estado. Aí no estado comecei a ganhar de todo mundo rápido também. Aí entrei para a seleção do estado. No segundo ano que eu estava no circuito estadual, eu entrei para a seleção do estado, fui pro Brasil, jogar brasileiro, já larguei em segundo. E aí foi muito rápido, assim, questão de 2 anos, 3 anos. Aí me convidaram para ir para São Paulo. Tinha um grupo lá que treinava, que era um grupo olímpico. E o técnico da seleção, teve uma seletiva para a seleção brasileira, que eu me classifiquei por pontos, e o técnico falou, pode vir morar aqui com a gente, tal, para treinar no grupo, tal. Deu 15 dias. Eu falei para a mãe, ou tu deixa, ou eu fujo. Aí eu tinha 15 anos. Você tinha? 15 dias eu estava com as minhas malas lá em São Paulo, Piracicaba. Uma família não aceitou tão bem assim? Não, aceitou. Aceitou de boa? Tranquilo? Aceitou. Vem de uma família muito simples, mano, aqui. A gente morava na Próspera aqui, mas que apoiou muito, cara. Tudo que eu queria fazer. Mas teus pais entendiam, cara, o que era o tênis de mesa? Imagino, você com 15 anos de idade, o esporte vai há mais de 20 anos atrás. Então, cara, a minha mãe, assim, é uma pessoa muito, muito especial pra mim, cara. Um dos motivos de eu ter voltado pra Criciúma é ela, assim. E ela passou muita dificuldade na vida e tal. E eu, quando nasci, tive uma doença bem grave, tive uma dieta muito forte durante 8 anos. Dedicação exclusiva pra mim na vida dela. E eu acho que qualquer coisa que eu quisesse fazer... Não interessava? Não interessava, cara. Ela forçou muito nos estudos, então eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito esforçado no que eu fiz, cara. Eu falo pra todo mundo, assim, quando eu converso, né, cara, não sou o cara superdotado, mas pra achar um cara que se esforça tanto quanto eu no que eu faço... Esforçado? Não é fácil, Eu tenho consciência, sabe? Não sou o cara fora da curva de talentoso, de nada, mas sou esforçado. Hoje eu trabalho 14, 15 horas por dia. O pessoal da minha área acha... Absurdo. Tá, vamos falar de arquitetura depois. Agora a gente chegou na seleção brasileira. Então, fui para São Paulo, aí comecei a jogar lá, comecei a jogar Campeonato Paulista, jogava Paulista, Catarinense. Já era bem maior lá. Não, lá é outro nível, né? Quando eu vinha jogar para cá, eu não perdi para ninguém, mas não tinha como, assim, é outro nível.
Quando você vinha aqui, os caras diziam, não adianta nem ir pra mesa com ele. Eu passei 2 anos aqui em Santa Catarina sem perder um jogo, um set quase. Eu vinha pra cá, jogava, ganhava o estadual, voltava pra lá. Era assim. E aí em 98, eu entrei pra seleção brasileira. Em 1998. Foi 1 ano e meio depois que eu fui pra lá. Aí me classifiquei, porque não era por indicação, tinha que classificar, né, nos torneios. E aí fiquei acho que 3 meses na Europa, fazendo circuito lá, treinando, jogando e tal. Voltei e aí nesse meio tempo aí competi em alguns torneios, né? Joguei Campeonato Mundial no Rio de Janeiro, aí voltei e joguei um Mundial depois na Hungria. Aí eu fiz algumas viagens assim, né? Tá, mas daí você era pela seleção brasileira. Você era grandão no Brasil. No Brasil. E quando fui jogar contra os outros povos? Aí só apanhava. Só levava? Não. Porque o nível do Brasil perto da Europa e da Ásia era bem mais baixo, né? Na época que eu jogava. Isso há quase 20 anos já. Hoje o Brasil melhorou um pouco, né? Hoje a gente tem um mesa tenista entre os 10 melhores do mundo. Um só se destacou. Mas já tá bom, né? Não. Já estamos lá. Sim, o Brasil hoje no Campeonato Mundial, ele tá na primeira divisão. A gente jogava, no tempo que eu jogava, era a terceira divisão. Você tinha o quê, 16, 17 anos? Quando foi para os mundiais? 15, 16, 17. Você se imaginava lá, cara? Não. Menino daqui, do interior, de Santa Catarina? Não, nem a pau. Nem a pau. Não imaginava antes de começar, né? Porque quando eu comecei, eu queria ser campeão mundial, cara. Aí já mudou. Não. Quando eu entrei, comecei, fui e subi para São Paulo, comecei a jogar paulista, ganhar catarinense, jogar paranaense, ia pro brasileiro, tava sempre nas cabeças. Ali eu queria ser campeão mundial. Mas você fala da arquitetura que você trabalha 12, 14 horas por dia. Hoje, você também treinava isso? Treinava 8 horas por dia em São Paulo, em média. Todo dia, sempre? Todo dia. Finais de semana eu tava viajando para jogar, geralmente, ou tava treinando. Janeiro, tava treinando físico. Carnaval, tava treinando. Gordinho não pode jogar tênis de mesa? Emagrece. Não tem jeito, emagrece mesmo? Emagrece. Se treinar mesmo, emagrece. Mas não chega a perder quilo num jogo? Uma partida tu perde 2, 3 quilos. Tranquilamente? Uhum. Quanto tempo demora uma partida? Depende, ela pode levar aí 10, 15 minutos até meia hora, 40. Depende. E é muito desgastante. Você teve partidas muito difíceis? Tive, nossa. Tem histórias assim, quando eu sento com o pessoal para contar. Agora já faz tempo, né? Tu tá me relembrando uma coisa que há muito tempo eu não conversava com ninguém assim. Mas tinha muita história, cara, muita história. Quem foi teu adversário mais difícil, você lembra? Teve algum que era teu arqui-inimigo, assim? Não. Sempre tem arqui-inimigos, né? Arqui-inimigo eu tinha um aqui no estado, que era um guri de Joinville, que era, fechava até no pau. Brigava mesmo, cara? Mandava, mas por quê, falava cara? palavrão, xingava no meio do jogo. Eu ganhava cartão direto, chutava a mesa. Tem um tempo que eu era revoltado. Não sabia perder, cara. Eu era revoltado, cara, quando eu perdia. E no Brasil tinha também uns 2, 3, até que moravam comigo lá em São Paulo. Era teu inimigo morando contigo? Inimigo na mesa, né? Na mesa, claro. E eu cheguei a jogar um campeonato mundial, o cara mais forte que eu joguei na época em torneio foi um japonês que na época ele era número 20 e poucos do mundo. Porque a gente jogava, igual torneio de tênis, por exemplo o Guga lá, o Roland Garros, ele nunca entrou primeiro direto na chave principal. Ele começa no qualifying e vai subindo. Tênis de mesa é a mesma coisa. Então os torneios que eu joguei sempre qualifying. Nunca chegar na chave que é sempre a margem do principal, é isso? Para chegar lá a chave principal começa lá com 32, 16, dependendo do torneio. E aí tem o torneio lá, que tem 100 nego, 200 nego antes, para ver quem chega na chave principal. Só que já tá ali para nós, já era uma grande coisa. E teve um mundialito no Rio que eu joguei, que na época era antes do Campeonato Mundial. Então quando é antes do Campeonato Mundial, vem todo mundo, que serve de treino, né? E eu peguei um japonês, que na época era o Toshio Tasaki, o nome dele. Ele era acho que 28 do mundo, o ranking. E foi uma vergonha da minha vida aquele jogo, cara. Foi humilhado por ele? Foi humilhado, cara. E os japoneses sabem que são muito bitolados em tudo que fazem, né, cara? E era no Maracanãzinho o campeonato, eu tava jogando, e tava a seleção toda do Japão, assim, atrás da mesa, cara, torcendo pra ele. E eu não conseguia falar com eles, porque a minha vontade era falar assim, ô pessoal, para de torcer, não precisa isso, cara. Não precisa. Ele já tá... Ele fazia um ponto, cara, todo mundo gritava assim, cara, e o cara me deu uma surra. Eu passei o jogo inteiro pegando bolinha no chão, cara. Mas assim, todo ponto que eu entrava eu queria ganhar. Encarnado, não tinha independente. essa. Mas foi uma surra, cara. Fiquei com vergonha da torcida gritando, cara. Sabe o Brasil e Honduras 7-0? Tá, mas... Era a mesma coisa, a torcida do Mais Honduras gritando o jogo inteiro. Sabe, uma coisa meio fora, assim. Mas são lembranças, né, que fica, né? Você recebia pra morar em São Paulo, cara? Sim, eu recebia, tipo, eu jogava Jogos Abertos de Santa Catarina, jogava Jogos Abertos do Paraná, Jogos Abertos de São Paulo. Então ali a gente ganhava, eu representava São José do Rio Preto, representava Piracicaba, representava Cascavel no Paraná, aqui em Santa Catarina, Criciúma, depois eu joguei pro Florianópolis. Mas dava uma graninha ou era só para subsistência? Não, só para viver, cara. Era só para viver? Só para viver mesmo, era no aperto.
Era no aperto. Fazia muita festa ou não? Não Não. dava tempo? Era só treino? Só treino, cara. As festinhas que a gente fazia era... Era entre a galera, tá Não, vendo? era zoado, fugido do fugido jogo, do- pulando muro. Mas era muito pouco, cara, muito pouco. A juventude foi treinando, estudando. E onde é que entra a arquitetura na história toda? Então, cara, desde pequenininho eu sempre gostei de matemática, sempre fui rápido no raciocínio e gostava muito de desenhar, cara. Eu tava sempre desenhando na aula, eu ficava mais Alguma coisa, desenhando. interessava, desenhava alguma coisa. Qualquer coisa. Eu copiava e tal, desenhava rosto. E gostava muito da matemática, cara. E quando eu comecei a ver, assim, não pensava assim, eu vou pensar numa profissão tal. Eu achava casa muito legal, eu gostava de casas, assim, eu achava coisa de casa legal. E aí, depois, com o tempo, eu comecei, cara, vou ser arquiteto. Mas eu sabia que arquiteto desenhava coisa, mas não sabia como era um trabalho de um arquiteto, né, cara? Minha família é muito simples, não tinha acesso a essas coisas. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim, sempre falava. Até eu dei uma entrevista uma vez num campeonato, cara, lá em São Paulo, que eu tenho a reportagem escrita. O Daniel, atleta de Santa Catarina, mora em São Paulo, tal, que sonha em ser arquiteto. Eu tinha uns 15, 16 anos na época, nem pensava em fazer faculdade. Mas isso estava na cabeça, assim, sabe? E aí, eu tava na Bélgica, lá jogando, e eu tava na época com 21 anos. E aí eu vi o pessoal do Brasil jogando assim mais velho, cara, e, pô, desgastado pra caramba, tal, uma vida sofrida, cara, sofrida, vivia machucado. Eu pensei, quer saber, cara? Sem uma recompensa financeira, eu Sem imagino. recompensa nenhuma financeira, cara. E aí eu pensei, cara, acho que tá bom, cara. Já deu? Acho que já deu, acho que eu já fiz Você tinha 21. acho que eu já fiz Uma carreira curta, então, 6 anos. Não, tem gente que jogava comigo que joga ainda profissional, né? Tenho um amigo meu que mora na França, na Alemanha, que jogava Até comigo. hoje você joga? Não. Não joga? Não, Até porque não teria graça, né? Não, eu não pego, eu não sei brincar, cara. Não tem graça com O pessoal ninguém, fala, vamos brincar ali no Mampituba. Não. Eu não consigo pegar a raquete e brincar, porque aquilo pra mim virou uma profissão, cara. Imagina, você foi profissional, ninguém vai ter um nível pra brincar com você, né? Mas dá pra brincar, cara. Eu pego a outra mão e brinco assim, aí o pessoal não sabe que eu tô com a outra mão, né? Mas daí é sacanagem, ó. Faz o seguinte, vamos falar mais de arquitetura na volta, pode ser? Certo, vamos lá. Eu tenho o prazer de receber hoje o cara que veio para falar de arquitetura e já falamos sobre tênis de mesa e mundiais. Daniel Guise, fica comigo que eu já volto aqui no Manos. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma. Você é sempre meu convidado. Perdeu uma entrevista? Simples, YouTube, Humanos Talk Show, vai lá que você vai curtir todas as entrevistas na íntegra, beleza? Então se liga sempre comigo, 11 da noite aqui, canal 19 e 53.1 da TV aberta e para quem está em Criciúma, 20 da NET. Você pode curtir também online no www.rtv.net.br e tem aplicativo para Android. Baixa lá e curta ao vivo, curta também essa entrevista com Daniel Guise, arquiteto, ex-mesa tenista, cara que jogou mundiais, mas vamos falar de arquitetura, vai. E aí você decide ser arquiteto, 21 anos. Então, aí eu decidi ser arquiteto, cara. Isso já estava na minha cabeça, mas aí eu falei, cara, agora eu vou focar toda a minha energia para isso, cara. E eu não quero ser qualquer arquiteto, cara. Tem que ser bom também, não posso ser. Não. Aí eu decidi que eu queria fazer na Universidade Federal, só que eu não tinha dinheiro, cara. Então, o que eu fiz? Eu estava fora, fiz o contato com Florianópolis, porque todo ano eles me procuravam para jogar para Florianópolis. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um contrato com eles. Eu já vou ficar por lá. Vou para Floripa e vou fazer faculdade. Aí eu fiz um ano de cursinho. Aí eu só estudei, cara, sábado, domingo. Foi um ano porque eu tinha que passar. Era muito difícil na época, arquitetura? Acho que era 15 por 1. Não, já é um curso... Não, era bem concorrido. Mas eu tinha pra mim que eu era muito velho, cara, com 21, 22. Porque a galera entrando com 18, né? O pessoal tá quase saindo da faculdade sem entrar. E aí eu coloquei assim, cara, como objetivo. Eu falei, cara, eu tenho que passar. Então, só estudei, cara. Foi um ano só estudando. Aí passei bem tranquilo. E fui pra lá, fiz um contrato com Floripa. Você jogava pro Floripa daí na época então, ou não? Eu jogava, então eu fazia faculdade lá na UFSC, que era integral, e aí eu complementava a minha renda. Daí porque a UFSC é integral, não tem como trabalhar. Então eu treinava à noite, né, tinha um colega meu que treinava comigo, a gente ia de bike lá, 11 horas, meia-noite, treinava, só para jogar jogos abertos. Então eu precisava jogar jogos abertos, ganhar, daí eu tinha um contrato pro outro ano. Eu passei 5 anos ganhando jogos abertos. Ganhando para poder... Para poder seguir. E aí eu participava de grupo de pesquisa que não tinha horário, só tinha que cumprir um X de horas. Depois comecei a trabalhar em escritório. Eu fiz a minha faculdade assim, cara. Eu fiz em 5 anos. Como é que você conseguia conciliar as duas coisas? Não sei, cara. Até hoje você não sabe? Não sei, cara. Não tinha almoço. Eu saía de bike lá pro centro para trabalhar e vinha pra aula 10 horas, voltava meio-dia para um lado, ia pro
pro outro, aí à noite saía da aula, passava no RU. Claro, mas Floripa era bem mais tranquila 20 anos atrás, quando você foi à faculdade. Não era, cara. Não era? Já era mais infernal? Era, Edu Vieira parado, Trindade parado, já era assim. Já era tudo assim? Já. Os problemas que tu escuta hoje é o mesmo que a gente escutava na época, cara. Não tinha muita... Só proporção um pouquinho diferente. Um pouco menos, isso era em... Eu entrei em 2002, né? 2002 a 2006. Era um caos, E que tipo de arquiteto você queria se transformar? Cara, você assim, na faculdade? O meu contato com a arquitetura mesmo foi antes, né? O meu primeiro contato, assim, daquela paixão mesmo, foi realmente aí quando eu comecei a viajar para fora, cara. Daí eu não tinha dúvida, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí você começou a ver mundo, né, diferente? Comecei a ver um mundo diferente. O mundo que eu não tinha na minha casa aqui em Criciúma, eu comecei a ver quando eu viajei. Então eu acho que o esporte me trouxe, me fez o arquiteto que eu sou, cara. E a arquitetura brasileira, na sua opinião, ela estava tão longe quanto uma arquitetura do resto do mundo, tipo o tênis de mesa ou não? Não. E nós estávamos bem na arquitetura. Não. Quer dizer, hoje, com o avanço da tecnologia, assim, tem alguns países que têm uma arquitetura muito mais avançada tecnologicamente falando do que a gente. Mas o Brasil, conceitualmente, sempre teve bons arquitetos, né? Sempre teve bons arquitetos. Então, acho que quanto à arquitetura, não, a gente é bem nivelado. O Brasil é super bem conceituado. Os nossos métodos construtivos são avançados? Não. O uso de tijolo? Não. As coisas, são métodos ultrapassados, Daniel? Mano, assim, é complicado tu dizer que é ultrapassado e não ultrapassado, porque hoje na arquitetura a gente tem vários, em arquitetura e engenharia, a curva de crescimento e evolução tecnológica cara, a gente não consegue acompanhar. Ou tu tá muito inserido nisso ou tu não acompanha. Você falou que tendências, materiais, novos estilos. Então, hoje se fala muito de sustentabilidade, né, construção a seco, tal. A questão da preocupação com o avanço da tecnologia vai nesse sentido, né, de reaproveitar os recursos naturais, que é o que a gente chama de arquitetura contemporânea. Tu é um cara que gosta de arquitetura, que eu sei, tu acompanha isso, tu vê muito isso. A arquitetura contemporânea tem alguns termos que estão muito em alta, assim. A arquitetura contemporânea, a temporalidade, a sustentabilidade, isso está no mundo inteiro, cara. A arquitetura, ela globalizou, né? Ela globalizou muito rápido. Acho que em todas as áreas aconteceu isso, né? E a arquitetura está muito latente. Aqui, especificamente em cidades menores, por exemplo, vou trazer o nosso caso, Criciúma, especificamente Criciúma. É um mercado muito mais limitado, né? Tecnologicamente falando, de novo, é muito mais limitado. A gente tem limitações que não tem em cidades grandes, né? Eu estava em São Paulo agora no final de semana. São Paulo está super avançado, né, cara? Super. Tem locais lá que hoje trabalham-se obras que não perde para obra em lugar nenhum do mundo, né? Tecnologia usando muito aço, energia solar já pegou forte também, reaproveitamento de água, o que mais? A forma de se projetar e se construir, né? Minimizando os lixos, minimizando os dejetos de obra, agilizando o tempo de construção, otimizando isso, tendo mais resultado em conforto térmico, conforto ambiental. Mas quando você fala de tudo que você está falando para mim, você acaba falando sobre um custo mais alto. É inevitável. Você não tem como trazer todos esses conceitos para uma obra comum. Não. Aquela casinha pequenininha, talvez? Não. Isso é impossível. Não, hoje ainda não, né, mano? Porque hoje ainda não, porque isso não se popularizou. Hoje se faz muito mais reaproveitamento de água da chuva, por exemplo. É um termo que para nós é super comum. Para o leigo ainda não é muito comum, mas é super comum fazer isso. Fazer o quê? Uma cisterna? Uma cisterna para reaproveitar a água. Que não é algo tão difícil. Não, super simples também. Energia solar. Cara, de uns 2, 3 anos para cá, vem se espalhando. Já foi muito mais caro, né? Muito mais caro. Hoje tem subsídio do governo, tem um monte de coisa. Então, são coisas. E eu faço um link desse assunto com a forma de se construir, entendeu? Com a forma de se construir, com a forma de se pensar um projeto. Mas os teus clientes te procuram pensando nisso? Ou não? Eles só te procuram o quê? Daniel, eu quero fazer uma casa. É mais ou menos isso? E acaba por aí? Cara, agora eu vou fazer um link em como a gente trabalha no meu escritório, tá? A gente tem algumas características que eu considero fundamentais para que a gente tenha um volume de trabalho bom para a nossa região, tá? Eu tenho uma metodologia que eu vou fazer um link lá atrás que a gente pulou o assunto. Quando eu estava na faculdade, quando eu criei essa paixão pela arquitetura,
eu comecei a gostar muito da parte construtiva, estrutural, mas também eu era um apaixonado por antropologia, cara. Essa parte de psicologia e tal, isso me fascina, cara. Então eu li muito, cara. Eu fiz cadeiras complementares na faculdade, tanto na engenharia quanto na parte de psicologia, porque eu não acredito que eu vou conseguir criar um espaço que vai dar resultado se eu não entender como é o comportamento do ser humano nesse espaço. Até que nível de avanço tecnológico eu posso chegar. E avanço tecnológico não é o que tem de mais tecnológico disponível no mercado. É o que tem de mais tecnológico disponível no mercado que o meu cliente vai conseguir usar. Entendeu? Então, assim, um número X de fatores, cara, são N fatores que para te conseguir um resultado legal em um projeto, tu tem que estudar muito, cara. Porque o resultado bom em um projeto de arquitetura não é a casa mais bonita, a casa mais cara, a que tem o porcelanato mais caro, a pedra, a que tem a fachada com um vão de 30 metros, não. Eu considero essa é a metodologia do meu escritório, tá? A gente considera que a arquitetura, ela tem que ser espalhada para todos. E o pessoal brinca assim, tu faz esse projeto? Semana passada eu fui atender um cara, ele falou, mas tu faz essa reforma? Eu falei, cara, eu faço até casa de cachorro. Se quiser. Eu faço, cara, porque eu gosto de projetar, entendeu? Não tem esse estrelismo, não, eu só faço casa de 400 metros. Não tem, cara. Você projeta. Quem gosta de projetar, quem é apaixonado, projeta qualquer coisa. Tu dá um desafio pro cara, o cara vai quebrar a cabeça. Porque eu vou tentar a melhor resolução para aquela situação e eu vou estudar para chegar naquilo, o que é tendência hoje, por exemplo, do ponto de vista de design? Eu vejo muito as casas mais quadradas, sabe? Mais simétricas, com vãos maiores. Isso é uma grande tendência mundial, Daniel? Isso é uma tendência que tem um porquê, mano. Arquitetura contemporânea, que a gente chama, tá? Mais concreto, mais aço, você falou? Aí a gente está entrando na materialidade do negócio, né? Que é a atemporalidade, né? É tu olhar para uma obra, tu não sabe se ela foi feita hoje, mês passado, 2020, 2017, porque a gente trabalha elementos que são atemporais, que é a brutalidade do material, é alguma coisa que vai perdurar durante o tempo. Quando eu vou em alguns locais, eu olho o banheiro revestido, eu sei, isso foi feito em 2012. 90. Imagina, né, cara? 2015 usava essa peça, tal. No meu escritório a gente não trabalha assim, tá? Claro, se o cliente quiser, não, mas eu adoro essa peça, tal. Aí eu vou chegar para ele e vou perguntar, tá, mas por que tu adora essa peça? Vamos conversar. Por que tu quer isso aqui? Chega a mulher no escritório com revista. Hoje mudou um pouco, hoje é Pinterest, né? É até mais tranquilo. Eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Aí a primeira coisa que eu faço é deixar ela vomitar tudo que ele tem. E depois eu pergunto, tá, vamos conversar, bota aqui em cima. Por que tu quer isso? Tu gosta disso? Te imagina nesse espaço, não é? Porque um espaço que eu criar para ti... Tu vai viver uma vida. Não, e vai ser bom para ti. Provavelmente para mim não vai ser bom. A tua rotina é diferente da minha. As tuas vivências são diferentes da minha. A tua expectativa é diferente da minha. Então é papel do arquiteto chegar nesse ponto. Então o arquiteto, cara, para chegar num trabalho bom, é o que a gente estava falando antes. Casa bonita. Casa bonita não é um elogio, cara. Casa bonita não é um elogio. Esteticamente bonita, esteticamente equilibrada, obrigatoriamente ela tem que ser. Né? Até a gente estava falando sobre redes sociais, que eu demorei para entrar e tal. Eu tinha essa repulsa, cara. Eu não gosto que alguém olhe para minha obra e fale, olha que casa bonita. É o mínimo que eu posso fazer. Né? Eu sempre faço com o meu cliente uma analogia com uma máquina. Né? Cara, eu vou construir uma casa, eu tenho que desconstruir esse conceito de que são paredes que eu vou entrar para morar. Eu tenho que desconstruir isso, não é assim com o nível de tecnologia que a gente tem. Não interessa se tu vai gastar 100 mil numa casa ou 500, sabe? Eu tenho que dispor as janelas, vai ser o mesmo preço, cara, mas que o ar vai circular no Nordeste, que a gente tem bastante na região, sabe? Que eu vou ter iluminação natural, sem o sol direto, para fazer um efeito estufa, sabe? Que eu vou economizar energia dentro, isso é ser sustentável. Então, assim, são muitos elementos, cara, que hoje em dia não é aceitável um profissional não pensar nisso. Sabe o que não é aceitável? Acabar esse programa, que acabou. Poxa. Infelizmente, não dá tempo para mais nada. Você vai ter que voltar aqui para a gente falar sobre tudo isso desse ponto para frente. Então vamos. Pode ser? Pode ser. Vamos combinar? Bruxo, por favor, já que você não gosta, deixa as redes sociais do escritório. Você Então, aprendeu a gostar agora, pô? O nosso Facebook é Daniel Guizzi, tá? Como é que escreve Guizzi? Ghizi. Fácil. Fácil. Tem o
Instagram? Tem a fanpage no Face, né, que tá um pouco desatualizada, mas o nosso Instagram é atualizado quase que diariamente. Daniel Guise. Daniel Guise Arquitetura. Fácil. GHIZI Arquitetura. Segue lá. Os stories estão sempre atualizados. Eu não vi projeto de casinha de cachorro ali. Mas tem. Tem também? Se eu olhar bem direitinho, tem? Tem, porque isso não chama outro trabalho, então eu deixo lá no cantinho. Mas, Bruxo, obrigado pela presença. Obrigado, mano. Grande prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, te agradeço. Valeu. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma. E não esqueça de uma coisa, hein? Achando obra bonita ou não, somos todos humanos.